entendeu? Para a gente poder estar ministrando junto. Abra sua Bíblia, se você a trouxe, senão vai aparecer aí no telão. Difícil de abrir, porque é no livro complicado de achar. Gênesis. Amém? Facilitou, né? Capítulo 12 de Gênesis. A partir do versículo 1. É bom lembrar que você que está nos visitando ou não, enquanto estamos aqui em cima, né, durante esse culto, está acontecendo outros cultos aqui no prédio. Então, tem o departamento infantil, tem o culto infantil, das crianças até 8 anos, e tem também os pré-adolescentes, né, de 8 até 12 anos, que é o nosso start, que está lá no culto deles. Então, se tem alguém aqui dessa faixa etária, ou se você também está com uma criança de colo, tem um espaço especial para você também assistir o culto, se quiser, e estar ali com a sua criança, uma sala de um fraldário, sala de amamentação e tudo mais, tá? Então, fica dado o recado. E eu quero te convidar a você ter uma santa expectativa nessa noite. Como eu disse, você não veio neste lugar à toa, queridos. A gente nunca pode pensar que ir à casa do Senhor é à toa. Por mais que você, às vezes, apenas agendou com alguém aquela pizza depois do culto, e aí você falou, para não ficar chato, eu vou chegar na hora do culto, assisto o culto e depois a gente sai. Por mais que tenha sido essa a sua programação de domingo à noite, Jesus já te pegou, querido. Você já está aí sentado, você já está aí ligado na internet. E eu creio do fundo do coração que essa pode ser uma das oportunidades que Deus está te dando nesse ano, de quem sabe você fazer algo novo e diferente para a sua vida. Porque o tema que vamos ler hoje, o tema que vamos refletir hoje tem muito a ver com isso. Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos. Fala assim, 75. 75 anos. Essa era a idade do rapaz que saiu para uma vida missionária. Quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua esposa, e a Ló, filho de seu irmão, que inclusive tinha falecido, que também tinha o nome de Harã, né? E todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Acho legal essa última frase para concluir esse versículo, é só, e lá chegaram. Ou seja, fez o que foi programado no versículo 1, no versículo 5, e lá chegaram. Feche seus olhos só mais um minuto. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, clamando ao Senhor, Pai, que venha sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio para ministrar, Pai. Como eu sempre peço, Pai, eu quero apenas ser boca do Senhor nessa noite, na vida dos meus irmãos aqui, Pai. E assim eu te peço, humildemente, usa a minha vida, mas vai a cada coração, cada ouvido, cada mente, para estar atentos ao que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, há poucos dias, eu ouvi uma história de uma mulher, uma jovem senhora chamada Luzia. Luzia trabalhava na repartição, na área administrativa de um grande banco, tinha um bom salário, uma linda família. Porém, ela entrou em desespero, porque Luzia estava profundamente depressiva, e a angústia tinha apoderado da vida dela. E ela procurou vários médicos para saber o que estava acontecendo com ela. E aquele médico que estava lhe atendendo, tentando achar um diagnóstico para aquela mulher, perguntou para ela: como se chama aquela jovem que trabalha do seu lado lá no banco? Ela disse: Cíntia. Por quê?
o sobrenome da Cíntia? Não sei. Onde que a Cíntia mora? Não sei. Quais os planos de vida da Cíntia? O que ela faz fora do horário de expediente? Não sei. Aquele médico, baseado em tudo que ele já tinha visto, ele entendeu que o problema da Luzia era o seu egocentrismo, era o seu olhar apenas para ela mesma, o seu egoísmo exacerbado, que fazia com que ela entrasse naquela profunda tristeza. E ele falou: eu posso te ajudar. Ela falou: pode, porém, você tem que fazer o que eu lhe pedir. Ele falou: doutor, eu faço qualquer coisa. Então tá, primeiro, faça amizade com a Cíntia e com a família dela, convide-a para jantar na sua casa e veja se tem algo que você pode ajudar na vida da Cíntia. A faxineira da sua casa, em segundo lugar, eu peço também que você faça amizade e conheça a família dela e veja se tem algo que você pode fazer para eles. E o zelador do seu prédio, faça amizade com ele também e veja se tem algo que você possa fazer para ele realizar algum sonho da vida dele. E daqui 2 meses eu quero te ver novamente, ok? Ela nem falou ok direito, mas saiu. Passaram-se 2 meses, Luzia não voltou ao médico, mas ela mandou um e-mail para ele. E naquela mensagem do e-mail era uma mensagem totalmente sem amargura, totalmente sem tristeza, uma mensagem alegre, só nas palavras. E ela relatou para o médico que ela ajudou Cíntia a passar no vestibular e que ela ajudou a faxineira a cuidar de uma filha doente que ela tinha. E ela estava ensinando o porteiro ou o zelador do seu prédio a ler e escrever, porque descobriu que ele era analfabeto. E o mais incrível que aquele médico achou foi a última frase com qual ela terminou aquela mensagem, aquele e-mail, e ela disse assim: nunca imaginei que pudesse sentir alegria tão grande desta maneira. Foi a conclusão daquele e-mail. Os que vivem, queridos, apenas para si mesmo, nunca encontrarão a paz e alegria verdadeiras, pois nós somos chamados por Deus para sermos bênção na vida de outros. Na vida de outros. E aí vem aquela pergunta: tá, pastor, o que é bênção? Se eu sou chamado para ser bênção na vida de alguém, o que é bênção? Ah, tá, eu já sei. Quando eu ajudo alguém, é uma bênção? Se eu dou, então, um dinheiro para alguém, é uma bênção? Não, queridos. Se a gente resumir, é claro, se olharmos teologicamente, tem uma série de variáveis e tal, mas se a gente der uma sintetizada, espremer em uma frase para definir o que é bênção, seria mais ou menos o seguinte, de forma bem resumida e simples: bênção é favor divino, é meio de felicidade. Ok? Tenha isso em mente. Bênção é um favor divino, meio de felicidade para alguém. Mas o normal, não sei com você, mas pelo menos comigo, quando pensamos em bênção, é pensar em algo que nós vamos o quê? Receber. Não é assim? Falou em bênção, você já pensa sempre em ganhar alguma coisa. É normal. Mas no texto que nós lemos, querido, Deus está invertendo. É você que vai ser favor divino, é você que vai ser meio de felicidade na vida de alguém. Qual foi a última vez que você fez uma oração mais ou menos assim: Senhor, me ajuda a ser bênção na vida de alguém? Não precisa levantar a mão não, queridos. Ou quem sabe aquela oração assim, de manhã cedo, antes de sair de casa, naquele momento seu de contrição, você ajoelhou-se e orou assim: Pai, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa ser bênção na vida dele. Você se lembra dessa oração ter saído da sua mente, ou ter saído dos seus lábios, nos últimos dias, meses, quiçá anos? Sabe, querida, a história da Luzia, quando eu fiquei sabendo, ficou na minha mente.
E eu fiquei pensando nisso. E essa semana, quando eu soube que eu teria que trazer uma palavra para a igreja, o Senhor me direcionou, eu lembrei dessa história, e o Senhor me direcionou para esse texto, porque isso me incomoda muito, e isso muitas vezes faz com que tire a gente do eixo. Quando eu fiz essa pergunta que eu acabei de fazer para os irmãos, a forma da nossa oração, eu me assustei. Falei, Jesus, eu não estou lembrado que dia que eu fiz essa oração, de Deus me ajudar a ser bênção na vida de alguém. Mas é claro que se eu fizer a mesma pergunta e falar assim, qual foi a última vez que você fez uma oração assim, Senhor, abençoa fulano, Senhor, abençoa ciclano, né? Ou assim, Senhor, abençoa minha vida, abençoa minha família, abençoa meus negócios, abençoa meu trabalho, abençoa meu isso, meu aquilo. Fica mais fácil da gente lembrar. Talvez essa oração tenha sido de manhã cedo, ou tenha sido agora há pouco, ou tenha sido ontem, não sei. Porque nós somos meio que até educados, treinados a pedir as bênçãos de Deus, a implorar, a pedir que Deus abençoe alguém. Ok, glória a Deus, não para de fazer essa oração não. Fala igual Jesus, né? Continue fazendo essa sem esquecer as demais. Igual a questão do dízimo. Mas nessa noite eu vou refletir com os irmãos, queridos, um pouco sobre esse imperativo que Deus usa com Abraão. Você será uma bênção. Sê tu uma bênção. É o tema dessa palavra e é o que eu queria refletir com os irmãos nesses próximos minutos. São poucos minutos, serei breve, mas eu gostaria de que você se ligasse aqui comigo nessa palavra. O texto que lemos é um marco, queridos, na história das Sagradas Escrituras, na história do povo de Israel, porque é exatamente esse texto que acabamos de ler, que é o start, que é onde Deus firma uma aliança, onde ele diz que ele queria ter um povo nessa terra para chamar de seu, e esse povo, o pai desse povo é exatamente Abraão, e é exatamente por esses versículos que nós lemos, essa atitude que Abraão teve, de fazer o que Deus pediu a ele, é que começou a história do povo de Deus na terra, do povo de Israel, do povo separado pelo Senhor. Abraão ia ser pai desse povo, e ele foi conhecido sim como o pai desse povo, e mais que isso, como o pai da fé, ou seja, o povo da fé, o povo que cria no Deus, em Javé. E dentre as promessas que Deus fez a Abraão, se ele cumprisse a parte dele, tem esse detalhe, que Deus fez uma série de promessas, mas Abraão tinha que cumprir a parte dele. Qual que era a parte dele? Ir para aquela terra, ir para Canaã. Ser bênção na vida dos outros é a maior delas, é a mais interessante. Disso, 3 coisinhas sobre bênção. A primeira delas, queridos, é que a bênção não é nossa, a bênção é de Deus, ok? Primeiro detalhe sobre bênção. O segundo, pessoas são canal da bênção de Deus, são instrumentos na mão de Deus. Aquela frase que você diz muitas vezes, eu acabei de orar isso agora há pouco, ser boca de Deus, às vezes ser mão de Deus, ser pé de Deus, é isso, é verdade. Porque é como se nós fôssemos, fazendo aquilo que Deus queria que fizéssemos, nós seremos canal de bênção nessa terra. E em terceiro, só consegue abençoar, querido, quem é abençoado. Quem tem a bênção de Deus, esse sim, né? Quem é abençoado, quem tem a bênção de Deus, pode abençoar. É muito bom saber, porque se Deus dependesse de nós, sermos santos, totalmente sem pecado, para ser bênção para alguém, ninguém ia abençoar ninguém, só Ele. Mas não, Ele usa vasos que se colocam na mão dele para ser bênção nessa terra. Fala um amém por isso, porque Ele está eu e você nessa. Mas não usa isso também para mim, mas tudo bem. Temos que sim nos esforçar para ser vasos limpos, para a bênção fluir limpa, ok? Mas isso não muda nada para Deus, Ele nos usa como somos. E aí, queridos,
quando Deus escolheu e abençoou grandemente Abraão, mas grande, você lê a história de Abraão, você vê que não foi pouco não. Vale a pena olharmos com atenção. Mas eles não o receberam, eles o rejeitaram, e agora todos quantos creem, deu o poder de ser feito filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Abraão também é nosso pai. De tão importante, que para vocês terem ideia, esse homem é, na história do cristianismo, algumas características, alguns princípios na vida de Abraão que fizeram ele ser alvo das bênçãos de Deus. Sabe, e o primeiro princípio, ou a primeira que eu vejo alvo das bênçãos de Deus, ele poder ser um abençoador, é a submissão a Deus. Quando a gente vê aqui logo no primeiro versículo, quando o Senhor fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti serei tal. E o versículo termina falando assim: e foi Abraão, ele se submeteu à vontade do Pai. E ele submeteu não como quem se submete a alguém que é seu chefe, ou alguém que é talvez seu pai paterno, um parente, alguém, não. Ele submeteu, queridos, como quem submete a um rei. Sabe, a gente não tem muita noção disso aqui no nosso país, e já está muito pouco hoje em dia, a tal da monarquia. Um país que é regido por um regime monárquico, ele tem um rei. E quando tem um rei, todo mundo é súdito. Todo mundo faz a vontade do rei. Todo mundo usa a roupa que o rei quiser que ele use. Todo mundo usa o que ele faz a vontade do rei e ponto. Isso se chama monarquia. Isso é a noção de reinado, de quando alguém tem um rei. E querido, o que vemos aqui na vida de Abraão é exatamente isso. Ele acata a ordem de Deus, assim como um súdito faz com seu rei. Ele não tem questionamento, não tem negociação. Ele não fala: não, mas eu acho melhor, mas poxa, Deus, nós saímos lá de Ur dos Caldeus, já viemos como nômades até aqui em Harã, e agora aqui em Harã só pede para chegar lá em Canaã, mas aqui está bom, aqui nós já nos firmamos. Ele teria um monte de argumento, queridos, mas não, ele simplesmente faz a vontade do seu rei. Ele mostra para mim e para você quem mandava na vida dele, quem ditava as ordens, quem fazia os planos. Não era ele, querido. E infelizmente, queridos, o que temos visto hoje são pessoas, inclusive crentes, infelizmente, que se dizem crentes, mas com o famoso rei na barriga. Não querem se submeter a nada, a ninguém, sabe? Não querem pegar e dar o trono da sua vida para Jesus sentar e tomar a rédea. E infelizmente, eu falo infelizmente, que corta o coração quando a gente vê crianças cada dia mais novas, com reizinhos na barriga, que não querem se submeter a nenhuma autoridade. Então, tenra a idade, começa a não submeter aos pais, não submete aos cuidadores, daqui a pouco não vai submeter ao professor, não vai submeter a uma outra autoridade, nem eclesiástica, nem autoridade pública, nada. E aí eu faço uma pergunta: essa pessoa um dia vai submeter-se à autoridade de Deus? Muito difícil, queridos. O primeiro princípio que vemos na vida de Abraão é que para sermos abençoados, temos que deixar Jesus, temos que deixar Deus reinar em nossa vida. Reinar em nossa vida, eu coloquei esse tópico como o primeiro, porque sem esse, os outros não dão certo. Não adianta, querido. Me desculpa se você está visitando aqui hoje, você nunca entrou numa igreja, ou já entrou há muito tempo atrás, mas tudo que eu vou falar aqui depois disso, se Jesus não reinar em seu coração, não reinar em sua vida, você pode deixar de lado, não precisa considerar, porque precisamos que Jesus seja o rei da nossa vida.
É como se fosse você pegar o volante da direção do carro da sua vida, como se a sua vida fosse um automóvel, e você sai da direção e fala: por favor, Jesus, assenta na direção e toca para onde o Senhor quiser, e de preferência, toca para o centro da sua vontade, porque aonde é o centro da vontade do Senhor, querido, é lugar de bênção. Não é a sua muitas vezes, mas é a dele. E é isso que é difícil fazer, é sair dessa posição de motorista, de condutor, que é o que todo mundo te ensina. Faça o que você quer, seja o melhor nisso, seja aquilo, e você vai achando que você é mesmo. Você fala: eu sou bom nesse negócio de dirigir, eu já sei fazer uma baliza boa, eu já sei desviar dos perigos, eu já sei fazer uma curva a 100 por hora na minha vida. Como é que eu vou passar a direção para Deus, se eu sou bom nesse negócio de dirigir? E às vezes, queridos, a gente tenta enganar a gente mesmo e os outros, e fala assim: não, o Senhor é quem dirige a meus passos, minha vida está na mão do Senhor. Ok? Ok. Primeira decisão que tem que tomar, pega quase que o celular, igual chamar o Uber, para ver para onde que vai. É você que vai decidir a rota, e você ainda vai ver qual o melhor preço, e você vai escolher se quer um carro black para essa rota, ou se você quer um carro comum. Você decide tudo, querido. E você acabou de falar que é Jesus que está na direção da sua vida. Ah, queridos, eu estou falando para mim também. Quantas vezes a gente fica, às vezes, até na direção, inclusive igual certos homens, não é o meu caso, fica com a digníssima esposa do lado: deixa eu dirigir quieto, eu sei dirigir, não me ajuda não. Não, bem, eu só estava falando que vem uma moto ali, inclusive já até bateu na gente. Mas não, eu sei dirigir. E você fica assim com Deus. Deus tenta te mostrar aqui, você: Senhor, por favor, o trânsito está complicado aqui, fica quieto aí, deixa eu tocar meu carro aqui, deixa eu tocar minha vida. Levanta a mão não, quem está sim entendendo aí. Então, queridos, a primeira marca que nós precisamos aprender com o pai Abraão é a submissão à autoridade de Deus. E segunda marca, essa talvez seja uma das mais importantes, só não é mais porque tem uma outra no final. A segunda é a obediência à palavra de Deus. E ela está ligada à submissão, porque a principal demonstração de alguém que respeita uma autoridade, de quem é submisso à autoridade, é a obediência. Porque tem gente que engana, ela fala que respeita alguém, ela baixa a cabecinha, ela cumprimenta, ela faz todo o trâmite de quem respeita, mas não obedece. Na que a pessoa vira as costas, ela faz a vontade dela e não quer nem saber, ela não se submete, porque ela não quer obedecer, ela quer fazer as vontades dela. Querido, o texto deixa claro que a condição de Abraão ser bênção para os outros era a obediência à palavra de Deus. E vemos em toda a Bíblia, tudo que você vai pegar de outros Velho Testamento, Novo Testamento, que a principal chave que abre as portas das bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo é a obediência a seus mandamentos. Não tem como fugir. E é interessante que o Senhor falou isso aqui com Abraão, e ele foi obediente, e depois lá em Deuteronômio, ele fala com Moisés, ele pede Moisés para ratificar exatamente isso com o seu povo. E ele pede para ratificar de forma detalhada. Eu prefiro ler a palavra de Deus do que ficar pregando para vocês aqui o que acontece com quem obedece a Deus e o que acontece com quem não obedece a Deus. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, ou seja, sendo obediente a Deus, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É isso que acontece com quem obedece, querido. Aí ele continua: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí vem a lista. O Senhor faz questão de fazer uma lista, as bênçãos que vão alcançar aquele que obedece ao Senhor. E ele continua no versículo 3: bendito será
na tua cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e nas tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os teus inimigos. Versículo 8: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, abençoado serás. Isso não é só música não, querido, isso é bênção de Deus para quem é obediente. E eu nem falei com os meninos para continuar o texto aí não, porque é muita bênção. Lá no versículo 9 ele fala assim: o Senhor te constituirá para quem, como é que é? Para si, em todo o povo. Deu uma embaçada aqui, pastor Lutero. Aí o si eu estava lendo outra coisa. O Senhor te constituirá para si em povo santo. Versículo 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. Versículo 11: o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e aí vai. E o versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra. Oh Jesus, e aí vai. Isso são as bênçãos que o Senhor fala que dá para aquele que tiver o quê? Obediência à palavra de Deus. Obediência. E aí, queridos, é interessante que o princípio continua no Novo Testamento, e o maior exemplo disso no Novo Testamento, sabe quem que é? Jesus Cristo. Ele mesmo diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38, até Cristo obedeceu para ser bênção. Paulo escreveu aos Filipenses o seguinte, a partir do versículo 5, ele fala o quê? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele continua, quando chega lá no versículo 8, ele fala assim: porque ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, queridos. E Jesus disse assim também, João 15,14: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Nós somos conhecidos como amigos de Deus, assim como Abraão foi conhecido como amigo de Deus, se for obediente ao Pai. Você quer ser abençoado, querido? Sim, todo mundo quer ser abençoado, tenho certeza. Faço nessa pergunta aqui: quem quer ser abençoado? Sim, faz sentido fazer essa pergunta. Todos nós queremos. Mas você quer ser um abençoador? Muda um pouquinho. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Seja obediente, que você será um abençoador ambulante por aí. Um abençoador. Então, em segundo lugar, essa marca maravilhosa que Abraão tem e que nós precisamos tentar copiar, ser obediente. Em terceiro lugar, tem uma outra marca que fez com que Abraão fosse alvo das bênçãos de Deus, que é a adoração e gratidão a Deus em cada jornada da sua vida. Me chama muita atenção isso, porque quando a gente vai lendo, nós paramos aí no versículo 5 de Gênesis 12, mas quando a gente continua a leitura, lá para o versículo, o 5 a gente parou naquela frase, e lá chegaram, ok? O 6 fala assim: atravessou Abraão a terra até Siquém, já era a terra que ele tinha chegado, Canaã. Atravessou até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aí o versículo 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Eu li só 2 versículos, em 2 versículos, 2 altar e 2 adoração. E assim era a vida de Abraão.
ele ia andando, cumprindo etapas, cumprindo a sua jornada, fazendo altar e adorando. Andando, cumprindo etapas, tendo vitórias, fazendo altar e adorando ao Senhor. Queridos, gratidão a Deus é uma chave tremenda que abre a bênção de Deus sobre a nossa vida. A gratidão, a adoração, ela tem algo maravilhoso, porque você mostra para os céus, e é um testemunho para a terra, que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou, você está em gratidão a Deus, você está adorando aquele que te deu. E quando você não faz isso, passa a impressão, dá a entender que você não está nem aí para quem te deu aquilo, foi você que conquistou, com o seu braço forte, com a sua inteligência, com a sua capacidade, e aí por isso você não tem ninguém a agradecer e nem a adorar. Queridos, façamos nas nossas vidas altares de adoração ao nosso Deus, por coisas bobas, simples, por coisas sérias, porque o Senhor se agrada disso, e Ele abre as portas do céu, as janelas do céu, e derrama bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Significa, meus irmãos, que nós só podemos ser bênção, se reconhecermos através da adoração e da gratidão, que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. A adoração, como eu disse agora há pouco, é um reconhecimento público de algo que acontece no particular. É um reconhecimento daquilo que tem acontecido no seu dia a dia, talvez no íntimo, naquela vitória, naquele milagre que ninguém sabe, talvez só você e Deus, mas a partir do momento que você adora o Senhor e você exalta Ele, você dá um testemunho público daquilo que aconteceu, e você mostra e reconhece quem é o dono dos seus dias, e quem é o dono dos seus planos e das suas realizações. Não é você, é Deus, queridos. É lindo ver na vida de Abraão esse detalhe, mas é lindo ver também que ele conseguiu passar isso para o seu filho Isaque. Olha que legal. Isaque viu seu pai fazer tanto aquilo, e com tanta honestidade, sabe, que quando vai lá na frente, em Gênesis 26, a partir do versículo 24 de Gênesis 26, e fala assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, isso já é com Isaque, quando ele estava naquela luta lá, abre poço, o inimigo vinha, fechava poço, abre poço, o inimigo fechava o poço, e tal. Naquela mesma noite, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque fez igualzinho o pai dele, levantou um altar e adorou o Senhor. Queridos, fica ligado, porque o nosso jeito de adorar, os nossos atos de gratidão ao nosso Deus, também pode ser bênção para a vida de alguém que está te olhando, e geralmente quem está te olhando são os mais próximos, e se você tem filho ou tem filha, é eles que estão te vendo, e aquilo ali vai ficar impresso na mente deles para o resto da vida. Seu filho, sua filha, já pelo menos te pegou orando alguma vez? É uma pergunta séria, queridos. Débora pregou aqui um dia desses, e ela falou algo que eu já tinha ouvido a Raquel falar também, que as maiores lembranças e as maiores marcas que elas têm do pai dela, pastor Simonton, do pai delas, são os momentos que ela os via em oração, em adoração a Deus. E me chama isso muita atenção, porque eu tenho essas memórias muito fortes na minha vida dos meus pais. Eu tenho as memórias fortes e tenho uma terrível. Lembrei que agora eu vou até contar para vocês. Morava no interior, aquelas casas com aquelas tábuas meia mal colocadas, uns tabão assim, que faz barulho. E um dia estava frio, como hoje assim, estava até mais, que lá é região de montanha. E eu estava debaixo dos meus cobertores ali, quietinho. E a minha mãe achou que eu já tinha pegado no sono. Eu não tinha pegado no sono. E de repente eu estou ali quietinho, eu ouço a tábua fazer um barulho.
Aí eu tiro o cobertor e só dou uma olhadinha. Quando eu dou uma olhadinha, queridos, eu vejo um vulto se abaixando no pé da minha cama. Pensa num menino gritando, desesperado. Eu lá com meus, sei lá, 11, 12 anos de idade, né? Eu já não sou exagerado até hoje para tomar susto, né, meu amor? Que eu tomo susto de verdade. Eu gritei. Minha mãe correu, me abraçou. Meu filho, sou eu. Tadinha. Ela achou que eu não ia ver e tentou abaixar rápido, que ela estava lá orando na minha cama. Ah, queridos, a forma de adorarmos o nosso Deus, de orarmos, também abençoa gerações, abençoa pessoas que veem a forma que você é um adorador, a forma que você levanta altares de adoração na sua vida. E em quarto e último lugar, uma outra marca, uma outra característica, que talvez, como diz o outro, é a última, mas nem por isso é menos importante, ao contrário, ela é a última, mas é a mais importante, creio eu. Porque Hebreus 11, 8, depois que passou toda essa história lá no Novo Testamento, na galeria dos heróis da fé, Paulo diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé. Pela fé. Você pode repetir comigo assim? Pela fé. Partiu sem saber para onde ia. Vão de novo? Sem saber para onde ia. Partiu pela fé. Não é pela lógica, querido. Não é pela razão. Não é pela intuição que você tem. Não é porque eu estou sentindo. É pela fé. É pela fé. Abraão saiu sem saber para onde ia. E é mais interessante que, se você analisar bem direitinho o texto, lá no primeiro que a gente leu em Gênesis 12, o Senhor fala, sabe o que com ele, queridos? Não sei se você já notou isso, mas o versículo 1 termina com uma frase assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu o quê? Que eu o quê? O Senhor falou que ia dar a terra para ele? Eu vou te mostrar uma terra. Até então eu só vou te mostrar. Sei lá, eu vou ser nômade, como ele já era? Deus não falou que ia dar a terra para ele, gente. É mais fé ainda. Me chama a atenção. Sabe que hora que o Senhor falou que ia dar? Quando chegou na terra, olhou para a terra e a terra tinha dono. Os cananeus habitavam lá. Ele falou: te darei essa terra para a tua descendência. Ele já estava lá e aí recebeu uma promessa. Então, primeiro ponto, o Senhor não falou que ia dar, o Senhor falou que ia mostrar. E Abraão não estava nem aí. Ele estava acreditando que era para ir para onde o Senhor mandou. E no meio dessas promessas tudo, tem um outro aqui no meio, você sabe muito bem, que ele fala: de ti farei uma grande nação. 75 anos, mulher estéril. Vou ter uma grande nação? Como assim? Como assim? Mas ele creu, queridos. Ele creu. Sabe, Abraão teve esperança em meio à desesperança. E essa é uma característica linda de um servo e uma serva do Senhor. É a esperança em meio à desesperança. Porque a esperança do mundo é voltado para coisas humanas, para possibilidades plausíveis, factíveis, lógicas, humanas. A esperança que eu e você, como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, temos que ter é outra. É uma esperança sem lógica, sem você ver, sem calcular, sem lógica humana. Isso chama-se fé. Isso é fé. Exatamente isso. É certeza do que não vê. Certeza do que não vê. Olhei para essa cadeira aqui e me lembrei de algo, Fabiano. Você estava aqui um dia. C.S. Lewis passou aqui um dia, à tarde, estava lançando um livro. Acho que você, não sei se você se lembra. Aqui num palco como esse aqui, ele pegou, pediu uma cadeira, que na época eram aquelas cadeirinhas brancas de plástico. Botou uma cadeira branca de plástico aqui. E ele falou: vocês estão vendo essa cadeira branca? Estamos. Aí ele sentou na cadeira. Ele pegou a cadeira, entregou de volta, falou assim: vocês estão vendo essa cadeira aqui do meu lado? Pessoal, não. Falou assim: eu estou vendo. Isso é fé. Isso é fé.
É você ver algo que ninguém está vendo, que não existe, sabe? Então, queridos, eu gosto muito de lembrar que a fé não é algo que você um dia teve e levantou a mão, falou, eu creio nesse Jesus aí que vocês acabaram de falar, e aí às vezes você foi num apelo, você veio à frente, recebeu uma oração maravilhosa, entregou a vida para Jesus, e ponto, e aí a vida passou. Não, queridos, a Bíblia fala, eu gosto de lembrar disso, que a nossa fé tem 2 atributos perigosos. Primeiro, é que fé tem tamanho. Fé tem tamanho. Se você analisar a Escritura, ou você já ouviu falando isso aqui, ali nas passagens de Jesus com seus discípulos, várias vezes ele falou assim, homens de pequena fé. Quando Pedro não quis, começou a andar lá, e começou a afundar, ele falou assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Mateus 17, 20, quando ele fala assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, falará nesse monte, sai daqui e lança-se ao mar, do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho. Em Lucas também, os discípulos falam assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, queridos, se tem fé pequenininha, eu creio que tem P, tem M, tem G, tem GG, tem XGG, tem fé de todo tamanho. Então a gente tem que estar buscando aumentar a nossa fé a cada dia, não se contentar com uma fé rala, uma fé fraca. E a outra característica que é perigosa, é que eu costumo brincar, que fé tem data de validade. A fé que você teve ontem, para enfrentar aquela coisa complicada, que você conseguiu enfrentar, hoje, quando vem uma nova provação, um novo problema, você tem que ter uma fé para esse momento, uma fé renovada. Romanos 1,17 fala que o Evangelho é de fé em fé. E lá o contexto desse de fé em fé é o contexto de que foi a fé de um, foi a fé do outro, foi chegando até o Evangelho vir até o dia de hoje. E eu leio isso como essa fé renovada. Por quê? Desse episódio que eu lembrei de Pedro, que ele pediu assim, Senhor, deixa eu ir caminhar até o Senhor vem. Sabe o que ele tinha visto antes desse episódio? Horas antes, o Senhor multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens. Ele tinha acabado de ver algo maravilhoso, que eu e você nunca vimos, mas daí, poucas horas, a fé dele já estava desse tamaninho. Então, queridos, nós precisamos cuidar da nossa fé, sermos homens e mulheres de fé, para que tenhamos a bênção do Senhor, e para que a bênção do Senhor passe através de nós, e abençoe outras pessoas. Hebreus 11:6 nos diz que é impossível ter um bom relacionamento com Deus, se nós não tivermos muita fé, sem fé é impossível agradar o nosso Deus. O mundo, queridos, está carente de homens e mulheres que não andam por vistas, que não andam pela possibilidade, que não andam pela lógica, mas esperam apenas no Senhor. O mundo está carente de pessoas que não olham apenas o natural, mas esperam o sobrenatural. O mundo está carente de pessoas que não pensam apenas no remédio ou na terapia, mas pessoas que esperam o milagre. E essas pessoas, eu quero te dar uma notícia, sou eu e você. São aqueles que dizem que conhecem ao Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. E se eu e você falharmos nesse papel de mostrar para este mundo o que uma fé pode fazer, mais ninguém pode fazer, só nós. É conosco que Ele conta, é com a gente. E eu quero concluir essa palavra com uma frase. Eu já conheci essa frase há muito tempo, algumas pessoas a usam, mas eu lembrei que ela é maravilhosa para esse momento, porque ela diz assim: bênção, querido, não é o que você recebe, bênção é o que você se torna. Bênção não é o que você recebe. Se você quiser, você fotografa essa frase, para você não lembrar, para você não esquecer nunca, para você se lembrar dela todos os dias. Bênção não é o que nós recebemos,
bênção é o que nós nos tornamos. A coisa mais preciosa no santo evangelho de Jesus não é você poder acessar as coisas maravilhosas que Deus pode nos dar, queridos. Tudo que Deus pode fazer por mim e por você. Mas a coisa mais maravilhosa, mais preciosa no evangelho é nós podermos nos tornar participantes da natureza divina. É poder transformar a minha natureza na natureza de Jesus. É transformar o que eu sou no que Ele é, e Ele é bênção. Bênção para o mundo, bênção para essa nação. Eu quero terminar, comecei lembrando da história da Luzia. E quando eu falo sobre bênção, sobre tudo que o mundo espera de nós e que nós precisamos ser para abençoar esse povo, abençoar esse mundo, está precisando tanto da bênção de Deus. Infelizmente a gente ainda muitas vezes pensa em valores, pensa em coisas financeiras. E sim, muitas vezes o financeiro vai passar por você, Deus vai até te dar, vai te abençoar. E como eu falei antes, mas quando passa por você, que é um abençoado, aquilo ali vai com bênção, vai diferente da simples moeda, E eu quero contar 2 ilustrações, só para vocês entenderem. Há um tempo atrás, depois da pandemia, um dia, aconteceu algo tremendo, apenas num dia, e que ilustra muito bem isso aqui. De manhã cedo, eu abri meu WhatsApp, e num grupo de pastores aqui da Grande Vitória, um pastor muito querido, gente séria, postou uma foto de uma TV, daquelas TV de tubo, sabe aquelas TV de tubo, dessa largura assim? E mandou assim: queridos, a TV do nosso centro de recuperação de drogados queimou, depois de X anos, que por milagre, ele até brincou, ela estava funcionando até hoje. Caso algum irmão tenha uma TV que possa doar para o centro, vai ser bênção. Essa foi a mensagem. Queridos, eu li aquela mensagem, sabe quando você fala, é para você? Eu pensei assim, acho que eu vou trocar a TV. Aquela hora que você quer, vou botar uma Smart TV, minha TV era boa, grande, mas não era uma Smart. Eu fiquei com aquilo no meu coração, não falei com ninguém, passou essa tarde, depois do almoço, um amigo, um irmão, me mandou a seguinte mensagem, eu não me lembro se foi escrito ou se ele ligou. Rogério, que tamanho mais ou menos que é a sua TV? Eu falei, de um tamanho assim, grande, 40 polegadas, alguma coisa assim. Cabe uma maior na sua casa? Eu falei, cabe, maior sempre cabe. Até quebra a parede lá. Porque eu estou com uma TV assim, que contou lá a história. Mas você pode pegar ela hoje, que eu vou receber uma visita, não sei o que e tal. Eu falei, sim, à noite, quando eu sair da igreja, eu passo aí e pego. Queridos, eu desliguei aquela mensagem, a coisa, falei assim, Senhor, é isso mesmo? Fui no grupo dos pastores, pastor Eduardo Vieira, pastor, você já tem a TV para o centro. Falei, já sei para onde minha TV vai. Passei a noite na casa do irmão, queridos. Subi. A TV, ela não cabia no meu carro. Era um trem desse tamanho assim, 60 e tantas polegadas, aquela que faz curva. Eu estou te falando isso, querido, porque esse irmão foi bênção na minha vida. E Deus sabia que eu ia ser bênção para alguém, através daquilo que veio nas nossas mãos. Isso é muito lindo, isso é reino de Deus. É assim que Deus faz. Mas aí você vira e fala assim, pastor, é legal você contar essas histórias aí, porque você tem amigo que tem TV, a sua TV também era legal, e eu que nem TV tenho, eu não consigo comprar, e você fica falando essas coisas, como é que eu vou ser bênção na mão de alguém? Então tá bom, queridos, eu estava pensando nisso quando eu estava preparando essa palavra, sabia? Aí, agora há pouco, tem 3 horas, se não tiver 4, a Lu entra no meu quarto, eu estava acabando de revisar essa palavra, e ela falou assim, amor, você precisa de ver a história que eu estava vendo ali, no programa da Eliana. O que é, pastor? É uma menina, chamada Amandinha, acho que é isso, é Amandinha? Cadê a Lu? Eu falei, o que foi? A Amandinha, ela vende chup-chup. Ai, Senhor, tem que parar de ficar como infantil esse negócio.
Ela vende chup-chup lá para os turistas que vai visitar o Jalapão. Alguém viu? Ah, queridos, a Mandinha, ela tem 12 anos, tem 13. Ela vende chup-chup, só que junto, pastor Lutero, ela dá um versículo bíblico. Aí no versículo bíblico, ela entrega para a pessoa e fala assim: você quer uma oração? Aí o pessoal volta, e tem hora que ela faz uma roda assim, ó, e ora com a galera. É a Mandinha, queridos. E depois mostrou, ela mora num barraco terrível. Eles não têm recurso nenhum. Ela vende chup-chup. Aí um cara filmou isso. Aí o cara perguntou para ela: por que você faz isso, Amandinha? Ela falou assim: porque eu conheço Jesus Cristo, que tem todo amor no mundo, e eu quero que as pessoas saibam que tem a fonte do amor, que tem a fonte da gratidão, que tem a fonte da vida. E aí, o Senhor fez com ela, é muito engraçado, igual fez com Abraão, guardadas as devidas proporções. Ele levou a Amandinha. Ela estava lá no programa de televisão, rede nacional, falando glória a Deus, Jesus é bênção, e não sei o quê. E no final deu lá uns prêmios lá, que ela saiu com 60 mil reais, para poder reformar o barraquinho deles, em nome de Jesus. Esse é o Deus que dá a TV, mas se não tem TV, tem um chup-chup, e no chup-chup tem uma bênção. Tem uma bênção. Querido, não importa o que é, não importa o valor, importa na mão de quem está. E se essa mão é mão abençoada, isso é abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nossas mãos, nossos olhos, nossos pés, nosso corpo, seja canal de bênção de Deus neste lugar, nessa terra, onde Ele te plantou, aonde Ele te fez, aonde Ele te colocou. Talvez esse lugar que Ele te colocou, não é nem para você estar muito tempo, talvez é tipo Harã, mas você tem que ainda chegar em Canaã. Mas para você chegar em Canaã, você precisa exercitar tudo isso que eu te falei aqui. É a submissão a Deus, é a obediência, é ser um adorador com gratidão. Pode subir, louvor. E ter uma fé que assusta o mundo, uma fé que as pessoas vão falar assim: você é louco. Você fala: não, eu só tenho fé. Ou você é um bobo. Não, eu só tenho fé mesmo, meu irmão. Fé num Deus que tem outro ponto de vista, que tem outra visão das coisas que nós temos aqui. Vamos ficar de pé, igreja? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que nós possamos, não apenas essa semana, mas em nossa vida, conseguirmos ser canal de bênção de Deus nessa terra, e sermos sim, muito abençoados, muito abençoados. Eu vou orar. Eu quero orar pelas nossas vidas. Nós vamos cantar um cântico. Mas eu queria fazer uma oração específica. Primeiro, antes da gente orar por todos nós, por aquele primeiro item que eu falei aqui. Pela submissão ao Rei. Sabe, eu não queria sair daqui nessa noite sem te dar a oportunidade. Se você já caminha próximo à igreja, se você já até é da igreja, se você é visitante, não sei. Mas talvez você nunca fez aquilo que eu falei lá naquele ponto. Falou: Senhor, toma a direção da minha vida. Vem ser o Rei. Vem ser o Rei, eu não quero tomar conta. Eu quero que o Senhor reine em mim. O Senhor reine na minha vida. E aí você dá esse passo de entregar ao Senhor e fazer essa oração: Senhor, aqui está a minha vida, diante do Senhor. Toma teu assento, toma teu lugar. E aí a igreja está em oração. Se tem alguém que quer fazer isso nessa noite, eu não vou pedir você para levantar a mão não, querido. Não quero que você levante a mão. Eu quero que você venha aqui no altar, você corre para cá para a gente orar junto. Só isso que eu quero te pedir. Se tem alguém nessa noite que quer fazer essa oração: Senhor, toma o assento da minha vida. Toma a cabine de controle, é do Senhor, porque eu quero ser abençoado e eu quero ser bênção. Então só vem aqui para o altar, por favor. Nós vamos fazer essa oração. Tem alguém que quer fazer essa oração? Se você estiver aí na galeria, você já desce com os seus pertences, que essa é a última coisa que a gente vai fazer nesse culto. Daqui a gente já vai embora. Pode vir cá. Amém? Oh, queridos,
essa oração que você está fazendo, esse pedido a Deus, é o mais importante da sua vida. Desde o dia que você nasceu até hoje, se você nunca tinha feito essa oração, você está perdendo uma oportunidade de ver caminhos doidos, mas maravilhosos, de pegar estradas que você nunca imaginou pegar, mas é bênção. No primeiro momento você vai se assustar, você vai, opa, ô Jesus, o senhor pegou a direção aqui, mas o senhor é meio, com emoção, não tem aqueles bugs que a gente pega assim, com emoções sem emoção? Com o Senhor quase sempre é só com emoção, mas é tão legal no final. Nossa, você quer contar para todo mundo? Eu tive uma experiência essa semana, papai estava na direção, preciso de ver, eu só fechei o olho e fui. É assim, queridos, quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente na mão do Senhor. Amém? Quem mais quer fazer essa oração? Vem para cá, se ajunte a essas pessoas aqui, e Deus já vai ministrando. E tem um detalhe, queridos, fica firme, tá? Não sai do seu próprio carro, não surta não, porque para a gente passar a direção para o Senhor, você tem que largar a direção, e às vezes esse largar a direção, tem um outro do time contrário, que ele te complica, ele fala, não vai largar não, segura firme aí, nada de negócio de Jesus assumir direção não. Então fica firme, querido, fica firme, vem a aprovação que vier, vem o que for, você fala, Senhor, é o Senhor que está na frente, é o Senhor que está aí na motora, e vamos embora, lembra disso, não sai não pede para parar, e hora nenhuma fala assim, deixa que eu dirijo, não faz isso não, queridos, em nome de Jesus. E a outra oração que eu quero fazer para cada um de nós, é se você, a partir dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, nos lembrar que o Senhor tem um desejo, tem uma vontade, seja você uma bênção, que essa é a vontade de Deus, mas você não está sendo, você está sendo sincero com você mesmo, eu não estou sendo essa bênção toda que Deus quer, e a partir dessa noite você quer colocar diante do Senhor a sua vida, e falar, Senhor, me usa, que seja, contigo e por ti, eu não quero só que seja comigo a bênção, eu quero que seja por mim, então nós vamos orar nessa noite, cantando esse louvor e orando ao Senhor isso, e assim que a gente terminar, eu vou orar por essas vidas, e vou orar por cada um de nós, vamos cantar assim? E te dê paz.
teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Aleluia, aleluia. É contigo, querido, é por ti, é contigo, é comigo, é com cada um que se coloca nessa posição de obediência, de fé, de submissão e de adoração. É contigo, é contigo. Você pode falar assim: é comigo, é comigo. Oh Deus, Pai, nós colocamos cada um diante da tua presença, Pai. Cada pessoa que se dirigiu aqui ao altar nessa noite, com esse intuito de fazer essa oração, de pedir ao Senhor para tomar a direção da sua vida, para ser o rei, para assumir o trono, Pai. Então, em nome de Jesus, vem sobre cada um aqui, Pai. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece a trajetória, o Senhor sabe como eles chegaram até aqui, como o Senhor os trouxe, como tem sido a vida até hoje. Mas nós sabemos, Pai, que a partir de agora, a partir de hoje, desse passo, dessa decisão, Deus, eles querem cantar com toda a força, que é com eles agora, é com eles a bênção do Senhor, é com eles, Pai, a operação do Senhor nessa terra, por meio deles. E nós queremos profetizar sobre a vida deles dons e ministérios, Pai. Bênção fluindo a partir de onde eles colocarem a planta dos pés, colocar as mãos. Será abençoado, será próspero. As pessoas verão Cristo através da vida deles. Assim nós cremos, Pai. E Senhor, escreve hoje o nome deles no livro da vida, Pai. E não deixe, Pai, nessa trajetória, nos caminhos tortuosos que a vida realmente nos trazem, que eles se percam, Pai, mas que eles cheguem naquele dia e ouçam aquela linda e maravilhosa frase: entra no meu gozo, venha fazer parte da minha morada celestial. Assim nós entregamos a vida de cada um deles diante do Senhor, Pai. E assim, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas. Eu quero colocar a minha vida, Pai. Eu quero colocar a vida da minha família. Eu quero colocar a vida da nossa igreja diante do Senhor. Que a nossa igreja venha ser também bênção nessa terra, nessa cidade, como tem sido, Pai. Mas que ela seja cheia de pessoas abençoadoras, que são abençoadoras porque são abençoados. Que sejam pessoas, Pai, que transmitam bênção do Senhor, e só transmite bênção aquele que tem a bênção, Pai. Então, em nome de Jesus, receba, queridos, a bênção do Senhor sobre a sua vida, e viva com esses princípios simples que Abraão nos mostra, mas que fazem toda a diferença. Submissão a Deus, obediência ao nosso Deus, adoração e gratidão diários ao nosso Deus,
e acima de tudo, uma fé inabalável, uma fé que não é inconstante, uma fé sólida naquilo que o nosso Deus é, naquilo que o nosso Deus tem e naquilo que o nosso Deus pode, uma fé na glória de Deus. Queridos, vá em paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Essa é a bênção que eu quero para cada um de nós, para essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus?